Olá, bom dia. Eu vou começar o programa lhe fazendo uma pergunta. Como estão seus dentes? Estão bem? Pois é, o Brasil sempre a gente acostumou a ser chamado de um país de banguela, mas ao longo do tempo essa imagem foi mudando. Hoje a gente já tem muito processo de conscientização da importância de dentes mais saudáveis. Por conta disso a gente deixou de ocupar aquele lugar e estamos caminhando para um outro bem melhor. Mas por que isso aconteceu? O que está sendo feito? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, principalmente sobre crianças e idosos. E quem está aqui comigo para a gente falar sobre tudo isso é a doutora Val Seres, que é odontóloga especialista em reabilitação oral. Bom dia, doutora. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouco daquilo que eu sou apaixonada há mais de 30 anos. Olha que maravilha. Que é a nossa então a senhora já odontologia. acompanhou essa história toda, vamos dizer, desde que a gente era considerado um país de banguela, nessa transição que nós estamos fazendo para uma população de dentes mais saudáveis. Sim, sim. É, como a gente estava conversando, né? Hoje a gente tem maior divulgação, né? Facilidade do paciente olhar nas redes sociais, as informações chegam muito mais depressa. Isso, né? É verdade. A pessoa. Hoje a gente tem um mercado bem mais amplo de dentistas, porque na minha época a gente só tinha 20 profissionais sendo formados a cada ano pela Universidade Federal. Imagine, 20 a cada 20 ano. a cada ano. Quer dizer, não dava para suprir nem a capital, né? Não. Então, hoje, a gente tem assim, essa rede ampla de universidades e boas universidades, diga-se de passagem. A minha filha está fazendo odonto, está no 6º período. Pronto, né? faz parte da tradição Já familiar. faz, Então, assim, a gente tem visto essa modificação, né? Embora ainda deixe muito a desejar. Eu imagino. Porque a odontologia é cara, né? Vamos falar sobre isso. A odontologia, ela sempre foi considerada um tratamento de elite, uma especialidade para quem tinha dinheiro, e sempre foi assim mesmo, né? Sim. Até hoje a gente tem procedimentos muito caros que não estão acessíveis a todo mundo. Mas a gente pode dizer que o básico para se manter saudável, uma dentição saudável, ele está sendo oferecida para a população de forma, vamos dizer, mais tranquila? Olha, eu costumo sempre falar que a prevenção ela é muito importante. O melhor remédio. É o melhor remédio, né? Então, tem um ditado popular que diz é melhor prevenir do que remediar. Sim, sim. E essa prevenção, ela começa desde o aparecimento do primeiro dentinho de leite. Então, vai muito da consciência da pessoa, né? Do nível de informação, do poder aquisitivo, né? Entendi. Porque hoje os programas do governo federal, os programas do governo estadual, né, têm ajudado bastante, mas ainda a demanda é muito grande. Pois é, para você ter essa conscientização de que essa importância ou esse cuidado começa lá na infância, você tem que ter tido informações anteriores, tá? Que não é o caso da geração, por exemplo, assim, dos meus pais, de todo mundo, eles não tinham essa educação. A gente foi aprender bem mais tarde esse cuidado que a gente deve ter. A senhora diria que mesmo começando mais tarde, vamos dizer assim, dá para, a partir dali, ter uma saúde mais tranquila, uma saúde bucal mais tranquila? Dá, porque eu trabalho muito com reabilitação oral, A né? reabilitação, exatamente. Cuidados que a pessoa hoje tem que ter com o apertamento ou o rangimento de dentes, porque a odontologia evoluiu. Hoje nós estamos num nível de ansiedade muito grande, principalmente depois da pandemia. Então, a gente tem visto a quebradeira, as fraturas recorrentes, mais frequentes no nosso consultório, em decorrência de quê? Em decorrência do apertamento ou do ranger, o bruxismo. Bruxismo, Então, isso tem levado a gente a estudar mais, a aprimorar mais no que diz respeito à qualidade do sono da pessoa, que influencia muito, aos hábitos alimentares. Então, a odontologia, ela hoje não é só o dente em si, ela abrange um estilo de vida, todo o estilo de vida da pessoa, como ela dorme, como ela se alimenta, né, as emoções, a ansiedade, o estresse. Então, tudo isso é um contexto que vai terminar na resultante
da estabilização da arcada dentária dos dentes. Pois é, porque a gente pode pensar assim, doutora, o que que a ansiedade, o que que meus problemas emocionais têm a ver com meus dentes? A princípio, você não vai fazer nenhuma ligação entre uma coisa e outra, né? Verdade. Mas como a senhora falou, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? É. Quer dizer, à medida que uma piora, a outra também pode piorar junto. Sim, porque a ansiedade, na ansiedade há uma liberação de hormônios que potencializam os músculos da fossa. Promovendo uma hiperatividade muscular desses músculos, né? Então, às vezes o estresse que libera a ansiedade, que provoca a hiperatividade muscular, o uso de medicamentos passados pelos psiquiatras, pelos psicólogos, alteram a atividade muscular. Isso. Então, tudo isso faz com que a qualidade do sono, a pessoa dormindo, se ela não tem um sono bom, se ela tem um sono fragmentado, esses músculos entram em hiperatividade. Aí começam os movimentos, né? E aí a gente percebe nitidamente desgastes dentais, fraturas, perdas dentais. Então, quando a gente analisa hoje um paciente, a gente não vê só o contexto Não vê só de o um dente dente em si. Não, a gente analisa todos os sistemas, o circulatório, o mastigatório, o sistema ginecológico, porque na menopausa as liberações hormonais aumentam, diminuem, isso também atinge diretamente a hiperatividade muscular. Meu Deus, tem muita coisa envolvida. Então, viu? muita coisa envolvida. Acabei de chegar de um congresso de São Paulo, onde a gente teve todas essas especialidades juntas, endocrinologista, gastro, ginecologista, fisioterapeuta, TO, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, todas juntas trabalhando para que a resultante final seja harmônica nos dentes e no sorriso. Vamos já falar sobre isso, porque eu acho a situação mais complicada do que eu pensava no começo. Mas a gente vai só fazer um intervalinho aqui. Eu não vou nem tomar café porque eu estou perto da dentista para não sujar meus dentes, tá? Para não deixar manchado. Mas eu vou tomar água, ela vai tomar água e a gente volta já para continuar conversando. Já estamos de volta conversando aqui sobre saúde bucal, principalmente sobre o julho laranja. A gente está no mês de julho e ele tem essa cor exatamente para chamar a atenção com ênfase vamos dizer, na dentição de crianças. E eu estou conversando aqui com a doutora Val Seres, que é uma odontóloga especialista em reabilitação oral. Uhum. Mas ela me trouxe um quadro assim no final do primeiro bloco, que eu fiquei até mais assim, para ter uma saúde bucal, vamos dizer assim, correta, a gente tem que fazer um tratamento conjunto de todas as outras coisas envolvidas. Mas até que ponto, doutora, isso está à disposição da população? Como é que uma pessoa que depende do sistema público de saúde pode fazer para acessar um serviço desse e garantir uma saúde bucal que é o ideal? Amiga, é bem complicado, né? Até porque poucos também são os dentistas que estão olhando a odontologia além dos dentes. Isso. Então, é como eu digo, há um tempo atrás, a gente ia numa locadora, locava os filmes, ia para casa assistir no final de semana. Hoje a gente não faz mais isso. Isso. Hoje a gente tem a Netflix, né, que a gente pode ter uma variedade de filmes que a gente pode assistir tranquilo. A mesma coisa a odontologia. A odontologia evoluiu, né? Há uns tempos atrás, uns anos atrás, começou-se a falar dos implantes e ninguém acreditava nos implantes. É verdade. Hoje os implantes é uma realidade. Ninguém consegue mais reabilitar 1 ou 2 dentes falsentes se não for através dos implantes. Muito difícil ainda a gente colocar uma prótese de grampo, vai depender do poder aquisitivo de cada um. Mas virou uma realidade. Daqui a alguns anos nós estaremos falando desse todo o contexto como uma realidade. Então todos os dentistas já estarão nesse nível, tanto os da saúde pública como nós, da privada, né? Então, hoje, quando a gente recebe um paciente, é muito difícil a gente não analisar logo o emocional do paciente, principalmente os jovens.
Os jovens chegam com um índice de bruxismo, às vezes, muito alto, pela correria de bater meta, né? Por esse estresse do serviço, por essa atividade física no final do dia, por uso excessivo de cafeína, por ansiolíticos, né? Eu recebi um paciente essa semana que eu reabilitei e aí ele voltou e nós estamos fazendo o tratamento dele, das emoções, todo o contexto, né? E aí quando eu fui fazer o questionário com ele, eu perguntei para ele se ele tomava algum remédio para dormir, ele disse que toma Zolpidem. Aí eu disse, o senhor sabia que Zolpidem é alucinógeno e que pode causar uma força sobrenatural nos músculos e fazer com que eles entrem em hiperatividade e o senhor começar a quebrar tudo que a gente fez? Meu Deus! Quem lhe passou Zolpidem? Aí eu disse, quem lhe passou Zolpidem? Vamos, eu quero conversar com o seu psiquiatra. Porque é um conjunto. Seria um trabalho conjunto, né? Uma equipe multidisciplinar nos ajudando, né? Ele disse, não, doutora, não tem um psiquiatra, não. Eu mesmo que consegui com uns amigos que são médicos e que comecei a usar Zolpidem para dormir. E a senhora sabia que eu já não estou mais conseguindo dormir com Zolpidem? Eu disse, nem vai conseguir. Então, os hábitos de higiene do sono, o sono é reparador para um sorriso harmônico. Então, eu disse, o senhor vai parar de tomar Zolpidem. Nós vamos entrar em contato. Tem que fazer um desmame. Com o seu psiquiatra e nós vamos harmonizar o seu sono e harmonizar a sua arcada dentária. Mas aí, para harmonizar esse sono, fazer essa higiene que a gente sempre fala, ele precisa de uma transformação de comportamento, uma transformação de sentimentos, aquela coisa toda que você falou. É a correria de bater meta, é o exercício no final do dia que a gente já considera uma obrigação e não uma questão de educação do corpo. Tem muitas coisas que são naturais que a gente bota como obrigação, que se não fizer, isso vai acarretando. Para que a gente saia desse patamar, doutora, e alcance esse nível, eu diria até de excelência, né, no cuidado com os dentes, a gente leva tempo. A odontologia é um trabalho demorado? Esse trabalho que a gente faz hoje de reorganizar tudo, ele demora um pouco, requer um pouco de paciência, porque a gente analisa e a gente vai chegando nos coadjuvantes. Porque o bruxismo, ele é multifatorial e ele não tem cura, ele tem controle. E esse controle depende da maneira como a gente estabiliza todos esses sistemas. Então, por exemplo, você fazer atividade física no fim do dia e tomar cafeína é muito prejudicial. Eles tomam os termogênicos que tem cafeína, isso vai dificultar o seu sono. Vai, principalmente no final do dia, né? Quando o corpo e o sono tem que ser reparador. Reparador, né? Vamos só falar de implante rapidamente, antes que o nosso tempo termine. A gente está falando agora que o implante parecia uma coisa do outro mundo, hoje ele foi naturalizado. Sim. O implante seria uma solução, vamos dizer, encontrada para que a gente transforme esses sorrisos, recoloque a perda dentária que aconteceu ao longo do tempo de uma forma mais harmoniosa e que a pessoa se sinta bem melhor mesmo? Sim, porque o paciente, quando chega no meu consultório, eu sempre falo para ele, nós vamos lhe harmonizar o seu sorriso e harmonizar o seu corpo, harmonizar o seu sorriso com o seu corpo. Algumas áreas de implante serão precisas depois de fazer o exame clínico. Se eu detectar que algumas áreas precisaram de implante, doutora, eu não posso botar. Então, eu vou lhe sugerir uma prótese, mas eu preciso colocar alguma coisa aqui para que haja uma harmonização, para que haja distribuição de forças longitudinalmente, dentinho com dentinho. Mas isso não quer dizer que a sua prótese, a sua prótese vai resolver 30%. O ideal seria que você colocasse os implantes. E depois de tudo harmonizado, reabilitado, né, a gente tem que ir para o emocional, a gente tem que ir para o sono, a gente tem que ir para a maneira como a pessoa come, porque se a pessoa come muita doidice, muita besteira, Vai que termina de botar o implante e pega um ossinho e vai comer, estragou tudo. Tudo tem que ser harmonicamente distribuído.
Gente, olha, tem tanta coisa para falar nesse assunto que o tempo foi insuficiente. Eu falei de Júlio Laranja com relação às crianças, mas eu quase não falei de crianças, você percebeu, né? A gente falou mais nessa reparação de tudo que estava dando errado até agora. Sim. Mas nós vamos voltar a falar, claro, esse é um assunto que interessa para todo mundo e dente é necessário para o dia a dia, a gente precisa dele a todo momento. Então nós vamos falar com toda certeza, não se preocupe. Mas por enquanto, doutora Val, muito obrigada por sua participação. Obrigada, aqui, meu amor, eu que por agradeço. todos esses esclarecimentos, me ajudar a fazer esse café de hoje. Estou à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem nos perguntar, nós estamos à disposição para explicar. Perguntar é comigo mesmo, não se preocupe. Muito bom dia para a senhora, bom dia para você também, que ficou sabendo mais a respeito da importância da saúde bucal. Tchau e até a próxima. Obrigada.